Chip 11 é o ETF dos semicondutores, um setor muito importante que está no radar de muitos investidores. Mas e aí? Por mais que ele é um foguete aqui que chegou a dar quase 80% de retorno em menos de um ano ali, ano passado, será que ele é bom e vale a pena ter na carteira? Bom, o Chip 11 ele é um ETF da Investo e o disclaimer formal, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, tá bom? Olha, vamos analisar aqui um pouquinho sobre esse ETF e também, claro, do ETF principal lá da Nasdaq, que é o famoso SMH, tá bom? Olha só, porque dentro da Investo ele compra esse ETF do exterior. Então vamos começar avaliando o índice principal, depois a gente traz aqui ele para real, avalia a solução aqui da Investo e faz as análises aí em cima desses números, tá bom? Bom, o ETF SMH, ele é aqui da VanEck e ele tem algumas características muito interessantes para a gente ficar esperto e para a gente ficar atento. Esse aqui é um ETF de um índice, o índice é chamado de, olha só, MVSMH, né? Então, eles são os US Listed Semiconductor 25 Index, então já indica aqui que serão 25 empresas, basicamente, de semicondutores listadas nos Estados Unidos, tá? Esse aqui é o índice oficial. Vamos analisar o ETF, que acaba ficando um pouquinho mais fácil de analisar, um pouco mais claro, tá bom? Já comenta para mim se você ganhou dinheiro com semicondutores em 2024 e se gosta de ETFs assim nichados e bem focados como esse. Até o final do vídeo vou te dar minha opinião. Bom, então vamos lá, né? Avaliando aqui o SMH, eles chamam aqui de VanEck Semiconductor ETF, beleza? Esse aqui é um ETF que ele já é um pouquinho mais caro aqui, na própria VanEck cobrando, né? Mas claro, vamos para o que interessa, que são as composições deles, tá? Performance você vai avaliar juntos daqui a pouquinho. Mas eu só vou dar um spoiler aqui, tá bom? Pô, praticamente aqui, os últimos 10 anos, né? Teve só 2018 que ele fechou, enfim, levemente negativo, aqui menos 9, menos 10% aí, arredondando. Ou então 22, né? Menos 33% aqui, sangrou forte, né? Mas o resto teve bastante ano positivo, hein? Ai, isso aqui, esse deu dinheiro para muita gente. Bom, aqui tem algumas holdings, né? As ações que estão neles. Vamos primeiro só avaliar os setores, tá? Então, de forma muito geral, né? Tudo relacionado aqui a tecnologia e informação, né? São semicondutores, tá bom? Aqui tem alguma diversificação por países também, tá? Lembrando, são empresas listadas lá na Nasdaq, mas aqui mostra o país de origem, né? Muitas vezes até onde pode haver algum tipo de operação, tá? Não necessariamente operação física de montagem, mas às vezes aonde está a sede administrativa ou até a sede fiscal dessas empresas. Mas aqui, de forma bem geral, os Estados Unidos com 75%, depois vem a região aí de Taiwan, tem aquela famosa, né? Os semicondutores, os chips de Taiwan. E aí vem aqui Holanda, Bermuda, Suíça e aqui Cash e outros, né? Eles trazem aqui umas distribuições de dividendos que é levemente irrelevante porque eles não têm muito foco de pagar dividendos. E aí a gente vê aqui quais são as empresas, tá bom? Isso aqui é importantíssimo demais, tá? Porque isso aqui dita muito o comportamento desse ETF. Então, primeira coisa, é um ETF de semicondutores, setor de tecnologia, setor aí muito utilizado, cara, para tudo, né? Hoje em dia você precisa de semicondutores. Houve uma grande crise, né, de falta desses equipamentos no mercado e na economia. Mas agora eles estão muito em alta, muito por causa da necessidade de semicondutores aí, também da fabricação de chips muito focados para servidores e também equipamentos aí ligados à inteligência artificial. Equipamentos físicos mesmo, né? Tô falando aqui de hardware, aqueles equipamentos, principalmente servidores, né, que ficam rodando aí milhões e milhões de jobs ali, de integrações para rodar essas operações de IA, né, que vem cada vez mais sendo relevantes. Então, hoje em dia não é mais apenas a necessidade de um banco de dados ali da Oracle. Eu preciso de um banco de dados para minha empresa. Cara, hoje em dia a IA consome muito isso daqui, além, claro, da demanda que já existia, né? Toda a questão aí de computadores, carros e tudo mais tal já existia. Então, NVIDIA aqui com quase 19% do percentual desse índice, né, desse ETF, muito relevante. E aqui a gente já tem que pensar o seguinte, cara, quase 20% é uma única empresa. Ou seja, ela vai ser muito, muito considerável nas movimentações desse ETF. Tem que lembrar que a NVIDIA hoje, se não me engano, é a top 2 do mundo, né? Olha só, top 2. Ela chegou a ser top 1 recentemente. Claro que esses números aqui oscilam todo dia. Mas aqui o market cap já de 3.2, 3.3 esses dias chegou.
trilionária, né? Cara, isso aqui é muito grande. É maior que o Brasil inteiro, em resumo, né? E a Nvidia, apesar dela ser aí uma das maiores do mundo, ela é uma empresa bastante volátil, tá? Ela vem aí se valorizando muito, né? Ultimamente. Mas ela não é uma ação muito estável, vamos dizer assim. Estável não é a palavra certa, né? Ela tem uma volatilidade alta. Bom, seguindo aqui por Taiwan Semiconductor Manufacturing, beleza, 12%. E aqui as outras abaixo de 10%, tá? Que já é um pouco mais tranquilo. Ainda assim, Broadcom aqui com quase 10%. E aí vem algumas outras, ainda assim, percentuais um pouco menores, né? Essas daqui as mais famosas, se eu não me engano, é a Qualcomm, Texas Instruments, a Intel também é muito famosa. Tinha mais uma aqui, acho que era a SML. Bom, mas essas aqui são basicamente as principais holdings, né? Aqui para baixo ainda tem várias outras, né? Mas aí são percentuaizinhos menores, né, pessoal? A lei dos grandes números, princípio de Pareto, as que importam mesmo, que vão ditar um pouco mais, né? A tocada do índice são essas aqui de cima. Olha, eu não sei se você gosta de chips e semicondutores ou ETFs assim nichados, mas eu sei que se você gosta, vai considerar deixar o like e se inscrever aqui no canal. Certo, e a solução aqui do Chip 11 que a Inverso traz para nós, né? Eles cobram aqui uma taxa de administração de 0,30% ao ano e vai replicar aqui o índice do SMH ali que a gente viu agora no detalhe, né? Mas pela B3, sofrendo aí a variação do câmbio junto, que na minha opinião é uma coisa boa. Eles até dão um adicional, né? O limite máximo das ações é de 20%. Então a Nvidia, por exemplo, tá ali no talo, né? E esse aqui é um dos critérios principais aqui para elas entrarem no índice, né? A primeira coisa é ter mais de 50% da receita proveniente a esse segmento. São líderes, né? São as maiores ali desse setor, desse segmento. Então existe aí uma barreira de entrada grande, né? O moat. E claro, são as empresas mais líquidas do mercado, com base em seu tamanho e seu volume médio diário de negociação, tá? Então, muita liquidez nessas empresas, pelo menos quanto mais ela tem, mais para cima ela vai no índice. Aqui o ETF conta com 26 ativos, mas acho que são 25 empresas e um é caixa, né? Imposto de renda padrão 15%, liquidez D mais 2 e acompanha aqui a oscilação do dólar, tá? Importantíssimo aqui para nós na montagem da sua carteira ou das minhas carteiras. Isso aqui muda tudo, porque ele vai para uma caixinha diferente se ele não oscila com o câmbio, tá? Eles mostram a composição geográfica, mais ou menos aquilo que a gente já viu, né? Predominantemente aqui Estados Unidos, depois Taiwan e outros países baixos diversos. E aqui vem já um pouquinho desatualizado, isso aqui demora um pouquinho para mudar, mas vem aquela sequência que a gente já viu daquelas empresas, né? Foco muito grande aqui na Nvidia, tá? E aqui estão todos os ativos ali do fundo, principalmente o SMH. Importante comentar aqui que ele tem R$100, né? Valor de cota, então, relativamente tranquilo para ser gerir na sua carteira. Não é muito barato, mas até que é aceitável. E que o patrimônio líquido em torno aqui de 10 milhões. Né? Então vamos avaliar aqui no Panorama Resulta Capital como é que foi o SMH, como é que foi aqui o Chip 11, fazer um estudo histórico aqui desses índices e vou dar minhas considerações e alguns cuidados importantes a serem tomados, tá bom? E para você que não conhece o Panorama e quer acessar gratuitamente, é só vir aqui no nosso site principal, clicar aqui ó, em Panorama e pronto, ele já vai abrir uma tela, só deixar os seus dados, você vai acessar gratuitamente o Panorama Resulta Capital. Aqui no Panorama Resulta Capital, eu vou acessar o Global, Gráficos Avançados, e aqui eu já deixo separado alguns gráficos com indicadores prontos. Aqui eu vou querer mostrar para vocês uma coisa, que o Chip 11, ele exige um certo cuidado, tá bom? Então o que eu sempre faço aqui nos vídeos, que é o padrão assim para praticamente todo ETF, né? Cara, você tem o SMH, e aí você coloca aqui embaixo o Chip 11, entendeu? E cara, a gente sabe que aqui ó, acompanha a variação do dólar americano, beleza? Então a gente sabe que o SMH, multiplicado aqui pelo USD/BRL, ele deveria ser igual ao Chip 11, tá? Mas aqui a gente já vê que ele tem um certo descolamento. Então, quando eu coloco ele aqui mais perto, mais próximo, ele acaba sendo aqui um pouquinho mais parelho, que a gente fala, né? Por quê? Porque em curtos períodos, em curtos prazos, o spread aqui entre o market maker do ETF brasileiro versus o do exterior, ele tende a impactar menos, tá? Mas, aparentemente, aqui atrás, estava havendo uma falta de liquidez em Chip 11, tá? Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Olha só, deixar Chip 11 aqui na tela. E olha só, esse aqui é o gráfico diário, tá? Olha como tinham esses, enfim, são gaps nos candles, né? Isso aqui indica falta de liquidez, tá bom? Se eu colocar no 1 minuto, olha só como é que estava. Então, como ele estava muito pixelado, isso aqui é uma falta de liquidez que gera essas perdas e esses spreads nos índices ali, tá? No ETF. Então, você acaba pagando um preço até um pouco maior para entrar ou para sair no mercado, tá? Tem que cuidar com isso, é bem importante.
Agora, pode ser que essa situação melhore ao longo dos meses, ao longo dos anos, tá bom? Então, a título aqui de análise, eu vou olhar um pouco do Chip 11, tá bom? A gente sabe que ele tem aqui uma boa rentabilidade, uma boa valorização, mas os dados históricos mesmo, a gente sabe que vem do SMH multiplicado pelo STBRL, até porque se você investir lá no exterior, tende a ser mais parecido com isso aqui, e aí a gente tem um histórico realmente mais longo, né? mais para trás, tá? Um outro ponto interessante que eu vou ficar devendo para vocês é que houve um split aqui de 2-1 no ETF original do SMH, tá? Isso pode estar afetando algum tipo de comparação aqui do TradingView, tá bom? Mas a título de estudo aqui, os índices e os ETFs, eles tendem a acompanhar aqui essa relação, SMH multiplicado pelo dólar. E aqui que a gente vai fazer as análises, tá bom? Então, começando aqui pelo ROC, que é sempre importantíssimo a gente avaliar, que é o retorno em janelas móveis que ele tem. Vou deixar aqui os 50 períodos, porque são 50 semanas. Então, são retornos médios aqui em janelas móveis, perdão, de 1 ano, tá? Janelinha aqui embaixo, um pouquinho mais importante para esse momento. Aqui no início, nunca é bom se comparar, porque demoram alguns períodos para ele realmente pegar tração, tá? Então, em anos ruins, a gente observa que essa relação, né, entre SMH e dólar, né, que teoricamente é o Chip 11, ele teve aqui retornos negativos aqui de menos 12%, menos 13%, em alguns momentos piores, um pouquinho mais aqui de menos 20%, né, novamente aqui também, e em torno de menos 10% em anos ruins, né? Já ocorreram aqui algumas vezes, né, esse menos 5%, menos 10%, tá um pouco mais comum. Agora, em anos bons, ele teve aqui bons retornos aqui de 15%, ocorrendo várias e várias vezes. Teve também anos que ele ficou aqui no 0-0, ou seja, de certa forma ocorreu aqui uma defesa aqui desses tipos de retorno, e tiveram uns anos muito bons que ele estourou aqui acima de 30%, acima de 40%, acima de 60%, né? 30% de novo, 53%, e recentemente chegou a dar 30% de valorização em 12 meses, né? Então, um índice com retornos muito bons, a gente percebe assim, muito facilmente que ele tem mais retornos positivos do que negativos, e quando ele retorna mais do que quando ele retorna positivo, né, ele retorna mais do que quando ele retorna negativo, né, percentualmente falando. Então, assim, de forma geral, ele é um índice bom com bons retornos, tá? Agora, isso torna ele um bom investimento? Cara, eu já comentei um pouco disso no vídeo que eu fiz sobre o USTK11. Eu vou deixar recomendado aqui no final desse aqui, tá? E o que acontece com o Chip 11? Ele é um ETF de um setor muito interessante. Ele tem empresas muito interessantes. E ele é um índice aí, né? Um investimento que retornou percentualmente, cara, bastante, tá? Agora, qual que é o cuidado que eu tomaria aqui muito grande? Eu comparei aqui a Nasdaq com o próprio SMH. Eu sei que são coisas totalmente diferentes, tá? Mas justamente para mostrar para vocês isso aqui, ó. Olha só a comparação dos setores, né? Então a gente sabe que a Nasdaq é um ETF de tecnologia um pouco mais neutro, um pouco mais equilibrado, e que o SMH ele é um pouco mais nichado. Essa é a proposta dele, tá? Não tem nada de errado com isso. Então a gente sabe que tem mais setores dentro da Nasdaq, tem mais empresas também, né? 4 vezes mais empresas, são 100 empresas, aqui são só 25, e os setores são bem mais nichados, né? Qual que é a grande preocupação que eu teria? Não é preocupação, né? Mas não é muito da minha preferência você entrar muito pesado aqui, né? Você vai estar muito nichado a um setor que, por mais que ele esteja muito bem, ele pode sofrer aí um bear market, assim como o mercado financeiro como um todo, né? Então ele tende, por ser menos diversificado, por ter um beta um pouco maior, ele tende a cair mais do que a Nasdaq caso ele caia, tá bom? E por que eu tô falando isso? Poxa, se eu só comparo o SMH com a Nasdaq, o SMH subiu muito mais. Por que ele subiu muito mais? Porque ele tem menos empresas, e essas menos empresas, no caso menos empresas mais nichadas, né, elas tiveram valorização maior, então elas empurraram aqui o ETF para cima. Olha só a Nvidia, por exemplo, né, cara, comparando com os dois ETFs, né, vou pegar aqui do ponto perfeito, né, cara, ela subiu muito, mas muito mais, entendeu? Então, naturalmente, todos os índices e todos os ETFs que têm mais Nvidia na carteira, em termos percentuais, eles vão subir mais, que é o caso do SMH. Poxa, se eu comparar aqui os holdings, né, entre eles, né, a gente percebe claramente, olha só, a Nvidia é quase 20% do SMH, comparação aqui com o QQQ é só 8%, tá? Então, teve o dobro de participação, o dobro de contribuição aqui para o SMH subir mais, tá? E isso acontece porque a proposta dele é essa, né? Ele é nichado dessa forma, ele quer que, enfim, ele tem essa proposta, né? E dentro dele as empresas subiram mais, tá? Então,
muito legal agora que passou, pode ser que continue indo para frente, tá? Não acho que acabou, também não acho que acabou a festa, vamos dizer assim. Mas um dos cuidados que eu tomo muito é, se você está investindo em SMH, em Chip 11 ou qualquer ETF um pouco mais temático, um pouco mais segmentado, você tem que saber que ele tende a oscilar mais do que os seus índices neutros próximos, tá bom? Ou seja, por mais que é um ETF de tecnologia, que é um setor muito bom, com empresas muito boas, ele tende a ser mais volátil, ele tende a ter maior balanço ali das cotas ao longo do tempo do que a Nasdaq, por exemplo, do que o próprio S&P, tá bom? Que também tem NVIDIA. Dito isso, ele é um investimento ruim? Não, ele é um investimento bom, né? Cara, quase todos os ETFs que eu mostro aqui são bons investimentos, mas você precisa tomar cuidado com essa questão da exposição. Eu falei um pouco disso também no vídeo que eu fiz do USTK11, eu vou deixar recomendado aqui no final, e também ali na questão do Core Satellite, né? Quando eu monto as carteiras recomendadas Resulta Capital, e elas inclusive estão em promoção aí de 30%, tá bom? Eu acabo olhando muito mais para os índices relativamente neutros, aqueles mais famosos, aqueles mais balizadores do mercado, e depois eu acabo focando em momentos estratégicos, nem sempre nesses mais segmentados. Por quê? Porque eu acredito que uma estratégia de Core Satellite ela é um pouco mais saudável em termos de volatilidade e em termos tributários. Eu prefiro ficar posicionado por mais tempo nos índices neutros, não é neutro, né, mas os índices gerais do mercado, para depois eu dar foco específico para aqueles mais setorizados e mais específicos. Mas que eu não fique neles para sempre, entende? Porque isso aqui é clássico. Uma hora ou outra o mercado ele vai estagnar ou ele pode até cair um pouco e a tendência é que os ETFs ou as empresas setorizadas, segmentadas, tendam a balançar e cair um pouco mais do que os índices, tá bom? Então, sua carteira pode sofrer um pouquinho mais. Mas se você quiser saber mais sobre as carteiras recomendadas Resulta Capital, tem um link aqui na descrição com todas as explicações para você, tá com 30% de desconto, tudo explicado aqui no detalhe. Bom, então dito isso, fica apenas aí o cuidado, né? Se você está muito exposto em Chip 11 ou até mesmo NVIDIA e outras empresas de forma muito individualizada, não é que são investimentos ruins, mas eu vejo que são investimentos um pouco mais arrojados, tá? Então, se está no seu radar que isso pode gerar mais volatilidade, pode gerar mais balanço ali da sua carteira, não vejo problemas, né? Acho que ainda assim é um ETF que diversifica várias empresas de um único setor e de que você não vai precisar acertar a próxima NVIDIA. Muito provavelmente é uma daquelas 25, 26 empresas que estão no índice, né? Agora, se o mercado vier a estagnar ou vier a entrar em um bear market, ele tende a sofrer um pouco mais aí do que a Nasdaq, do que o S&P, e isso pode prejudicar um pouquinho a sua carteira, pelo menos ali no curto ou médio prazo, né? E também tem um outro lado, né? Se ele continuar subindo, ele tende a subir um pouco mais do que esses índices gerais, né? No fundo, eu acredito que tem espaço para os dois, né? Fazer um mix deles na carteira, mas por preferência eu acabo sendo um pouco mais pontual nesses ETFs mais temáticos, mais setorizados, vamos dizer assim, tá? Espero que tenha deixado claro. Vou deixar recomendado aqui o vídeo, então, sobre o STK11, deixar uma análise antiga que eu fiz da NVIDIA e também sobre a estratégia Core Satellite que eu uso tanto nas carteiras recomendadas. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.